Senhoras e senhores, meus amigos, meus seguidores, inscritos no meu canal do YouTube, Marta Serrati Online, e também no outro canal, Brasil Colateral, além das redes sociais Facebook, Instagram, e Twitter e LinkedIn. Hoje é um dia glorioso para mim, porque quando eu conheci essa pessoa que está ao meu lado, que muita gente conhece, como Coronel Ennio Fontinelli. Eu vim até essa casa e nesse mesmo lugar eu gravei o primeiro programa com o Coronel Ennio Fontinelli e era até então um desconhecido na internet e ninguém sabia o quanto este homem conhecia de geopolítica, política, inteligência, enfim. Eu cheguei aqui sem ele saber que eu estava trazendo meu equipamento de gravação. Porque o que eu pretendia, depois de ter ouvido muitos elogios de pessoas da minha confiança sobre ele, e o que ele falava, e o que ele já fez, eu vou levar meu equipamento. E eu não vou falar nada. Ele vai dar uma palestra para o meu canal. Coronel Ennio Fontinelli. Vamos comemorar hoje falando da zona de retaguarda. Porque a situação exige isso, né? Eu acho que sim. Porque naquela época, quando o senhor começou a falar de zona de retaguarda, foi assim, algo explosivo. E isso foi muito importante. Eu fico muito feliz de saber que você me recebe aqui hoje com a mesma disposição. Continuamos amigos e esse tempo todo foi muito precioso para todos que me seguem e para todos que seguem o senhor também, né? E a gente vai falar de zona de retaguarda. Mas o dono da palavra é ele, porque disso ele entende muito mais do que eu. Bem, eu não preciso dizer para o teu público que você é minha querida. Não preciso. A gente tem uns arranca-raba de vez em quando, mas nada que prejudique a nossa querência. A Marta é minha querida. Então ela me pediu essa entrevista de hoje. De qualquer maneira foi uma surpresa, mas uma surpresa que, partida dela, para mim significa imediatamente um sim. Porque, como ela disse, eu apareci na internet com a zona de retaguarda, sei lá quando, em 2014, 2015, não me lembro exatamente, mas por aí. Eu não lembro porque o YouTube removeu, né? Eu não consigo achar meu vídeo, nosso vídeo, né? Tá certo. Agora aparece com 143 visualizações. Uma é minha. Pois é, então, aquela foi a primeira vez realmente que eu apareci na internet. E eu digo gratamente, porque eu gostei muito do acesso às redes sociais, e dali para frente eu mantive um canal para falar com o público. Agora, quando chegou em novembro do ano retrasado, eu desapareci da internet, porque eu quis recompor a minha cabeça, no que fiz muito bem. Ao longo desse período em que eu estive ausente das câmeras, não estive ausente do meu trabalho e nem das minhas ligações. Mas eu pude observar o mundo, pude observar o Brasil, e até que eu cheguei a algumas conclusões que eu não tinha chegado à época da zona de retaguarda. Hoje, revendo tudo, eu até escrevi um livro que é basicamente o mesmo de antigamente, mas que hoje é atualizado. Eu fiz um curso também sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso agora não, porque não é o caso. Mas esse período me deu tempo de meditar e olhar para o Brasil. Mais do que olhar para o Brasil, olhar para a nação brasileira, olhar para o homem brasileiro. E eu cunhei uma frase que não é a primeira vez que eu falo, mas que é a primeira vez que eu falo aqui com a Marta. Não há outro Brasil fora do Brasil. Então, o fato do Brasil ser o Brasil é que possibilitou a montagem de uma zona de retaguarda que favoreceu muito a OTAN e os Estados Unidos, a ponto de eles derrotarem militarmente a União Soviética, como vocês todos já sabem. Mas
o que eu me dei conta é de que era o Brasil, não era outro país. Eu procurei qualquer outro lugar do mundo para criar uma zona de retaguarda e não consegui. Porque não há outro Brasil fora do Brasil. Você não consegue interiorizar uma capital por gosto do país. Não. Você precisa encontrar aquilo já pronto, planejado, mapeado, topografado, pronto para ser colocado em ação. Então, o que faltava para o Brasil eram os 2 tostões na bolsa, para poder, com esses 2 tostões, colocar uma locomotiva em movimento. Então, a zona de retaguarda fez muito bem para a OTAN, tá certo, mas fez muito bem para o Brasil. E esse é o fato importante. Ela fez muito bem para o Brasil, porque aquilo que foi promovido com o nome de zona de retaguarda era o que o Brasil desejava para o seu próprio desenvolvimento. Aí, quando eu descobri isso, eu fui mais fundo. E o que aconteceu com o Brasil de lá para cá? Olha, o que aconteceu com o Brasil de lá para cá foi uma coisa muito engraçada. Porque colocaram a máquina em movimento, a locomotiva em movimento, botando um combustívelzinho nela. Mas quando chegou na estação, que devia parar para favorecer a OTAN, favoreceu a OTAN, mas a máquina não parou. A máquina continuou funcionando e está funcionando até hoje. A ponto de tornar o Brasil, e eu digo isso com muito orgulho, uma das locomotivas do mundo. Então, quando eu falei em zona de retaguarda lá atrás, eu falei em zona de retaguarda em benefício de uma guerra fria a favor da OTAN e dos Estados Unidos. O que aconteceu depois foi fantástico, porque o brasileiro se agigantou. O gigante até então adormecido levantou e começou a caminhar. Por isso que eu falo em locomotiva. Só que quando chegou no objetivo que era desejado para o Brasil, de zona de retaguarda da OTAN para a Guerra Fria, para a eventualidade de uma guerra nuclear ao norte, a guerra acabou, periodicamente, mas o Brasil continuou. Continuou, nem sempre debaixo de olhos satisfeitos, gentis, do mundo. Muita coisa que nós fizemos de lá para cá, como o agronegócio, por exemplo, não satisfazia a totalidade do mundo, nem sequer a totalidade do nosso lado da OTAN. Porque havia muitos interesses estrangeiros, principalmente americanos e europeus, cujas agriculturas são até hoje subsidiadas pelos governos. Como é que podia aparecer um país desse que era do terceiro mundo, que todo mundo antigamente não ligava, como é que de repente aparece um país com uma pujança agrícola capaz de fazer face a eles e mais ultrapassá-los em preço e qualidade com tecnologia própria? Isso é Brasil. Então, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil deixou de ser a zona de retaguarda para a OTAN. O Brasil passou a ser zona de retaguarda do mundo. Porque, observem bem o panorama mundial. Tem uma guerra aqui, tem uma guerra ali, tem não sei o que, tem papapá. Haja o que houver, nenhum país do mundo pode prescindir do Brasil como fornecedor de matérias-primas e grãos. E isso é muito importante. Tão importante que eu afirmo aqui, o Brasil é intocável. Pode jogar bomba onde quiser, no Pacífico, nas ilhas, no Seychelles, na África, pode jogar bomba em qualquer lugar. Não no Brasil. O Brasil é intocável. E é intocável porque aqui está a sobrevivência do mundo. Não há nenhuma potência estrangeira que ouse atacar o Brasil. Eu me lembro da Suíça na Segunda Guerra Mundial. Por que será que os americanos, russos e nazistas alemães não tocaram na Suíça? A Suíça é forte, tem exércitos, aviões, navios,
Não, a Suíça seria facilmente engolida por qualquer um deles. Mas um acordo tácito entre eles favoreceu a Suíça. Ninguém taxa. Na Suíça ninguém mexe. Por quê? Porque a grana do mundo, principalmente a grana de captadores, aquela oculta, estava depositada na Suíça tanto pelos alemães, quanto pelos americanos, quanto pelos europeus, quanto pelos russos. Então seria suicídio para qualquer um deles bombardear a Suíça, acabar com a Suíça. Porque a economia mundial ia para a deles também. Eu comparo o Brasil hoje à Suíça de ontem. Não há como bombardear o Brasil porque você está quebrando a perna da sua própria sobrevivência no segundo tempo. Então eu afirmo, o Brasil é intocável. Quer dizer que o senhor sabe que eu sempre fiquei muito preocupado com essa história do Tratado de Não Proliferação de Arsenal Nuclear. Nós não temos uma bomba nuclear, né? Eu sempre achei que seríamos mais respeitados se tivéssemos. A Coreia do Norte é um paísinho desse tamanho. Tem que sentar para negociar, né? A gente já viu aí líderes mundiais sentando para negociar. Não, eu até que sorrio com a afirmativa de que o país, para se defender, ele deva ter uma arma nuclear. Sabe? Porque, observa bem, se você se armar aí com um revólver 45 e eu do outro lado puser um blindado, 2 aviões, um navio, eu acabo contigo em 5 minutos, mesmo você tendo a bomba. Então, o fato do Brasil ter a bomba é uma bomba, ou 2, ou 10. O que adianta ter isso perante as potências mundiais? Não, ao contrário, o fato do Brasil não ter a bomba tranquiliza todos eles, porque nós não oferecemos perigo militar, nós oferecemos sim a sobrevivência. Ou a concorrência, né? Como a concorrência? Os outros países que são produtores, por exemplo, de alimento ou algum tipo de minério, eu estou falando das grandes potências, né? Porque, eu vou falar, tá, Coronel? Naquela primeira entrevista que o presidente Bolsonaro deu dentro do hospital, quando ele disse, porque o Brasil vai continuar negociando com todos os países do mundo sem o viés ideológico. 2 dias depois, tinha um candidato lá nos Estados Unidos que ficou muito bravo com as relações comerciais com o Brasil. Eu estou falando do Donald Trump, hein? Então, assim, o senhor disse hoje para mim, a Ucrânia também é uma potência no agro. É uma potência agrícola, sim. Exato. Agora, peraí. É uma potência que só é capaz de suprir a ela mesma e muito pouco a exportação. Diferentemente do Brasil. Então, países como a China, como a Índia, por exemplo, a gente são um dos melhores aliados comerciais que a gente tem para comprar o que nós temos para vender, em todos os sentidos, né? Então, essas grandes potências, por exemplo, que também são fortes no agro, elas não ficam meio enciumadas, não? E será que não existe também prepostos aqui no Brasil, que eu inclusive chamo de globalisteiros, né? Principalmente que são brasileiros que trabalham, colaboram com globalistas, né? São os que mais incomodam a gente. Essa concorrência também não é motivo para a gente ficar prevenido, porque o Coronel Fragapane, que é meu amigo seu também, o Coronel Fragapane falava, o Brasil não tem país amigo, nós temos aliados comerciais. É isso? Sempre será assim. Nenhum país tem outro país amigo. Tem aliados. Agora, o importante é você considerar ou não um determinado país aliado ou inimigo. Então, quando você resolve abrir a sua economia, o seu comércio, ao resto do mundo, você tranquiliza o resto do mundo com relação a qualquer briga entre eles. Porque, eu não vou falar nomes porque não me interessa, mas se o país A e o país B potência entrarem em guerra,
todos os dois vão saber que as suas infraestruturas vão ser prejudicadas. Não, todos eles vão querer um lugar aonde aportar e se suprir. E todos os dois sabem que essa potência é o Brasil. Então, a nenhum deles interessa que o Brasil não seja universal. Se o Brasil se alia ao país A contra o país B, aí sim é que vai haver motivo de ciúme pelo país B. Então, ele vai querer entrar num conflito, não só para conquistar o país A, mas para conquistar a zona de retaguarda do país A. Ou seja, guerra também. Isso não nos interessa nem ao mundo. Olha, coronel, eu fico tão cismada, tão apreensiva, sabe? Porque está tudo tão conturbado, né? Esse tumulto insano aí, cada hora uma coisa, e agora a Rússia invade a Ucrânia. Então eu fico assim, apreensiva, justamente porque nós somos a rainha desse tabuleiro de xadrez, foi o senhor que disse no primeiro vídeo que fizemos, e eu já tinha meus estudos, né, minhas pesquisas, e eu fico muito preocupada que estrategicamente essa guerra exploda lá na Ucrânia, a Rússia as outras potências que estão envolvidas, né, nessa disputa, mas o alvo seja aqui. Tenho muito medo da fragmentação do território brasileiro e da nossa soberania, porque nesses últimos anos houve um sucateamento das Forças Armadas. Nós temos 220 mil homens no Exército desde 64, e o general Vilas Boas disse lá no programa do Bial que a intenção é diminuir. Mas um país desse tamanho, coronel, eu acho que a gente tinha que ter um exército assim, igual dos Estados Unidos. A gente tinha que ter forças armadas potentes, sabe, para vigiar nossas fronteiras, para cuidar melhor da nossa defesa e soberania nacional, não? Ô, Marta, eu não vou entrar nesse mérito, não. Eu só vou dizer poucas coisas. A função das Forças Armadas são defender a soberania e a integridade nacional contra inimigos externos e, naturalmente, a ordem contra inimigos internos. O Exército Brasileiro, embora possa ser criticado porque não se dá a ele a verba correspondente à sua importância, apesar disso, para efeito interno e para efeito externo junto às nossas fronteiras, ele ainda é incontrastável. Então, se você pegar o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, você vai ver no ranking das Forças Armadas Mundiais que o Brasil está lá na frente. Ele não está perto, não está lá na retaguarda, não. Ele está lá na frente. Até pela qualidade do nosso pessoal. Então, por exemplo, os nossos pilotos de jato da FAB recentemente ganharam dos pilotos americanos, também com aviões supersônicos, ganharam naquelas batalhas aéreas simuladas, é claro, mas os americanos ficaram muito surpresos porque perderam a batalha. Os pilotos brasileiros que nunca entraram em guerra. Então, e olha que os nossos caças não são iguais aos deles. Pois é, nós com caças de qualidade inferior. Mas isso é importante dizer, porque quais são os nossos perigos fronteiriços? Vamos falar diferentemente do que acontece lá nos outros países, na Ucrânia. Vamos falar diferentemente. Nos países como um todo, você tem comoções internas. Você tem, quase todos os países têm algum conflito interno. Agora, quando esses conflitos internos crescem no sentido separatista, então você tem um problema. Você tem um problema porque é a mesma nação, ou duas nações dentro do mesmo país, se degladiando e uma delas querendo a separação política. Ou seja, são separatistas. Quando você tem dois contendores, sendo um deles separatista, você pode apoiar um deles. Você pode apoiar o separatista, dizendo, estou contigo, e cria um Estado lá. Esse é o perigo da Amazônia. Você cria um Estado lá no separatista e diz, olha, como fez a Rússia agora? Eu reconheço esse novo país aí como independente.
Por quê? Porque existem forças em conflito, sendo uma delas separatista. Isso não acontece no Brasil, não. Já teve ameaças, né? Esquece. É. Você pode Rio passear. Grande do Sul, Você parece. pode passear a pé do Iapoca ao Chuí. É um pouco difícil, mas pode passear a pé. Você não vai encontrar um brasileiro que queira separação do Brasil. Então, no Brasil não existe separatismo. Tá certo? Se não existe separatismo, não há como uma outra nação vir aqui apoiar um dos segmentos. E se não tem como apoiar um dos segmentos, qualquer agressão é agressão de graça mesmo, para valer. E a agressão de graça contra o Brasil, como eu já disse, vai ter a reação do mundo. Então é intocável. Pois é, uma vez eu ouvi de um militar muito próximo de mim, por acaso o pai dos meus filhos, ele disse, um conflito social armado no Brasil a essa altura poderia se caracterizar um início de guerra. E o perigo, né, de um conflito armado aqui é justamente a tomada de partido, né? Eu acho que a primeira a chegar aqui vai ser a ONU, né? Morro de medo. Na Amazônia, então, porque a sensação que eu tenho, eu tenho muito ciúmes do Brasil. Nossa! Então a sensação que eu tenho é que tem muita cobiça, tem muita gente querendo entrar aqui e realmente fragmentar a sociedade, o território. Vamos continuar lá no que pode causar de impacto aí essa situação atual, né? Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? E Putin disse que foi uma provocação americana e da Europa, a OTAN e tal. E a gente vai ficar entre essas potências contemplativamente. Essa pergunta era óbvia, né? Nos dias de hoje, quando você me disse, olha, eu vou ele entrevistar, eu sabia que essa pergunta viria. Não há dúvida nenhuma, né? Mas eu tenho uma opinião pessoal geopolítica. Se a gente fosse reportar um pouquinho na história, a gente vai ver. Isso aí, o Brasil foi importante e acabou a Guerra Fria derrubando a União Soviética. Com a derrubada da União Soviética, aqueles estados que eram satélites da União Soviética, aqueles países, se transformaram em países independentes. E todos eles conheciam muito bem a União Soviética, o Partido Comunista da Rússia, e abominavam o comunismo da Rússia. E essa abominação resultou no quê? Para se proteger contra a Rússia, que é a potência central da União Soviética, para se proteger contra ela, esses países foram se aliando à OTAN, porque a OTAN garantia as fronteiras desses países, porque a OTAN é parte do princípio de que mexeu com um, mexeu com todos. Se você atacar um país da OTAN, os outros todos, por obrigação de tratado, são obrigados a agir em favor dessa potência. Então, aqueles países satélites foram se filiando à OTAN. Agora, para a Rússia, significava um perigo. Se eu fosse um russo, eu era perigoso. Eu tinha uma barreira de países que eram satélites e que afastavam o inimigo da Rússia, do centro do Kremlin, né? Mas, quando aquilo acabou, a OTAN foi chegando cada vez mais perto do leste europeu, da Rússia. E a Rússia nunca olhou isso com bons olhos. Tá? Então, com relação à Ucrânia, é a última fronteira antes de chegar na Rússia. E por que a Ucrânia entregou também seu arsenal nuclear se ela não tivesse feito isso, não tivesse assinado o pacto lá, né, de não proliferação de armas nucleares? Isso estaria acontecendo com a Ucrânia? Marta, você não pode partir das premissas passadas. Aí eu te diria, e se os Estados Unidos não tivessem submarinos nucleares? O que aconteceria? O fato é que eles têm. Então, você não pode partir da premissa de algo passado. A Ucrânia realmente assinou um tratado com a União Soviética, com a Rússia, de não agressão. E dentro desse tratado de não agressão,
a Ucrânia decidiu jogar todas as suas armas nucleares para a Rússia e ficou completamente desarmada nuclearmente, a Ucrânia. Tá? Isso foi acordado entre eles. E eu diria, depois que acabou a Guerra Fria e que a União Soviética foi ao chão, eu, se fosse ucraniano, também entregava as minhas bombas. Por quê? É porque se você é um país pacifista, você não pode ser um alvo. E se você não tem altura e tamanho suficiente para ser um alvo e poder retaliar, é melhor você entregar a parte bélica, não entregar a parte da sociedade, a nação. Então, houve uma paz, com a Ucrânia abrindo mão dos seus artefatos nucleares, diga-se de passagem, eram russos. Todo o arsenal nuclear da Ucrânia era russo. A Ucrânia era o terceiro país mais nuclearizado do mundo, depois dos Estados Unidos e Rússia, era a Ucrânia. Mas ela abriu mão. Agora, acontece hoje diferente. Quando isso foi feito, partiu-se da premissa que a Ucrânia não pertenceria à OTAN. Que quando a Ucrânia passa a fazer parte da OTAN, ela se armou de todo o armamento presente na OTAN. Confiou, inclusive. Isso coloca a Rússia em estado de alerta. É a mesma coisa que aconteceu aqui com a crise dos mísseis cubanos, quando o Kennedy era presidente dos Estados Unidos. Quando os russos quiseram colocar mísseis em Cuba, o americano gritou, tá colocando mísseis no meu calcanhar, não quero, e acabou. É a mesma coisa que está acontecendo agora com a Rússia. É a mesma coisa. Quer dizer, a passagem da Ucrânia para a OTAN significa botar mísseis no calcanhar da União Soviética, da Rússia atual. Mas não será porque se diz que a Rússia também tem bases na Venezuela? Em Cuba, ela pode colocar míssil a hora que ela quiser também, né? Médio, né? Médio? Médio. Diminui a bola aí. Não, porque eu estou assim, apavorada. As eleições aqui na América do Sul, a maioria, todo mundo de esquerda, porque o Putin continua comunista. Ele pode ser antiglobalista. Eu não acho que ele seja comunista. Mas ele Mas não vamos brigar por não é causa disso. discípulo lá e fã do Stalin? Não, ele não é fã do Stalin, é o contrário, ele é contra o Stalin. Ele fala mal do Stalin pra caramba. É mesmo? Ele era da KGB, o Putin, mas com relação ao comunismo, ele diz que abomina o comunismo. Mas, de qualquer maneira, não vamos discutir esse assunto. Valores conservadores, pelo menos, ele tem pregado, né? Tem pregado. É. Por quê? Porque quando explodiu a União Soviética, o que sobrou na Rússia foi um rescaldo do que era antes. E quando os líderes russos foram olhar o que sobrou da Rússia depois desse impacto, sobrou o cristianismo. A população inteira russa se levantou com o cristianismo. E o Putin, muito vivo, não sei se foi por crença ou porque é vivo mesmo, pegou esse espírito nacional e tomou para si. Então ele se diz católico. E eu tenho que acreditar, porque a Rússia inteira adora ele, de qualquer maneira. Mas, de qualquer maneira, eu disse que a Rússia não poderia tolerar a entrada da Ucrânia na OTAN, e eu expliquei as razões. Agora, se eu sou contra ou a favor da invasão que a Rússia está promovendo junto à Ucrânia, eu diria primeiro que o reconhecimento dos dois estados, preciso nomes, Sudansk e Donetsk. Quando a Rússia resolveu assumir, declarar que são estados independentes, ela deu uma jogada, que você pode considerar jogada de mestre ou jogada de burro, não sei. Mas ela fez uma jogada. Qual jogada? Quando um país é independente, ele pode avocar a ajuda de outros países para se defender. E essas duas províncias, virando estados, virando países, pediram a ajuda da Rússia, e a Rússia foi lá e botou a ajuda. Mas qual é o resultado prático disso? O resultado prático disso é que a Rússia, tendo em vista que houve uma reação ucraniana sobre esses dois países novos, porque as tropas ucranianas entraram, né, em Donetsk
E eu esqueci o nome do outro. Mas a Rússia fez o quê? A Rússia atacou, a Rússia não invadiu a Ucrânia. Invasão significa tanques, soldados. Se você não tem infantaria botando o pé no país, você não tem invasão. Você pode ter ataques, bombardeios, como os Estados Unidos fizeram na Síria. Hoje tinha uns videozinhos hoje nos grupos de WhatsApp aí, de Falando de aviões. invasão. Pois é, mas o que eu tô dizendo. Mas aí o presidente da Ucrânia, eu acho que eu entendi isso no discurso dele hoje, que é mentira. Que não é essa invasão que todo mundo... Daqui a pouco ele vai dizer que é verdade, porque ele é globalista. Então, existe um discurso da televisão, das mídias controladas, de tudo que você já sabe, né? Revistas, rádio, TV, de Hollywood. Há uma decisão deles de tratar isso que aconteceu como invasão russa. Porque tratando como invasão russa, esse é um discurso. Assim como eles conseguiram botar girafa na Amazônia, eles vão conseguir botar tanque russo em Kiev. É tudo vídeo, né? É tudo vídeo para passar. Não, e pior é que eles não estão conseguindo segurar a pauta, né? Principalmente a TV Necrotério, né? Não está conseguindo segurar a pauta mais da Covid, da vacina. Vamos falar do outro, vamos falar disso. Então eles agora estão falando isso. Vamos falar nisso. Mas o que está acontecendo é um discurso midiático. Para mim, no meu entender, e olha, eu não sou dono da verdade não, hein, gente? No meu entender, não vai haver invasão russa à Ucrânia. O que vai haver, sim, é um ataque, como está havendo, pontual às instalações militares da Ucrânia, que é para desmotivar o exército ucraniano de tomar qualquer iniciativa contra o exército russo. Então você corta as linhas de suprimento, corta a logística e o exército então fica com as barbas de molho, o que para a Rússia significa, bom, vocês viram o meu poder? Agora senta aqui, vamos conversar. Vai acontecer isso. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Dessa negociação, escreve aí, depois você me cobra. Dessa negociação vai acontecer o seguinte, a Rússia e a Ucrânia vão assinar um tratado que talvez seja até também assinado por Genebra, pela OTAN, prometendo que a Ucrânia jamais fará parte da OTAN e que será um país neutro. Depois que for neutro, aí cabe a política de cada um, quer dizer, a Rússia para botar, eleger Congresso, presidente, que seja a favor do seu projeto. Se for globalista, os globalistas vão fazer de tudo para colocar lá um presidente globalista. Como é o Macron, como foi a Angela Merkel, globalista. E a Nova vai fazer de tudo para colocar um presidente antiglobalista. Mas, de qualquer maneira, no papel vai ser um país neutro. Agora, posso fazer uma pergunta sobre uma possível guerra, por exemplo? Se a Rússia se junta com a China, a gente sabe que a China tem o maior exército do mundo. Não tem. Não tem? Não, o maior é os Estados Unidos. Bom, juntando a Rússia e a China, o poderio bélico e também humano é imbatível ou é compatível com os Estados Unidos? Martim, daqui a pouco a gente quer acabar com essa entrevista, né? Está chegando no tempo, né? Mas só não passando. No caso da Ucrânia, a Rússia conversou com a China antes. E a China disse, vai lá, então deixa comigo. Então a China se aliou à Rússia contra a Ucrânia. Mas é muito bom você olhar para a guerra acima das nuvens. A Rússia é figadalmente antiglobalista. A China recentemente, tem uns meses, se declarou antiglobalista. Nos Estados Unidos, na era Trump, era antiglobalista. Então, nesse momento, a Rússia sim se aliou à China para acabar com a nova ordem mundial. A gente já sabia, você ficava falando o tempo todo das guerrinhas lá em cima. Os Estados Unidos estão claudicando nessa guerra por causa do Biden. Assim que o Trump assumir, e vai,
a China, a Rússia e os Estados Unidos vão pegar o Brasil no colo e vão formar uma aliança. Escrevam. Vamos apostar? Fácil. Que vai dar certo, né? Porque tem que dar certo, porque a humanidade está tão triste, né? Minha querida Martinha, acho que a gente já esgotou o assunto. Não, a gente volta, né? A gente volta. E quem tiver perguntas para o Coronel, quem quiser fazer os cursos dele também, o que tem que fazer, Coronel? O curso entra na minha página, n.pontinelli.com.br. Então é isso, né, Coronel? Quem quiser falar com ele, está nas redes sociais, está no YouTube, né? Você tem sua página no Facebook? Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, tem, mas não tenho ido muito não. Mas eu vou começar aí, porque nesse ano eleitoral me interessa. Me interessa para o Brasil e, portanto, a mim. Para mim também. E no meu caso eu estou lá, ainda no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no LinkedIn também. Estou atuando lá também. Bom, vamos deixar suspenso. Bom, então vamos deixar suspenso aí esse vídeo e vamos dar continuidade quando pudermos. Vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece, né? Da próxima vez estaremos aqui novamente com o Coronel Fontinelli. Acessem as páginas dele, o YouTube dele, que ele vai recomeçar a fazer vídeos. Muito obrigada. Muito obrigada e até mais. O público da Marta, Tchau, tchau. Um abraço do coração. Qualquer coisa, manda pergunta para mim. Até a próxima.